Olá, pessoal. Hoje é segunda-feira, 9 de março de 2026, e nosso querido amigo Paul Craig Roberts está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Paul. Welcome back, Paul. Obrigado, Nima. Let me start, Paul, with what's going on right now with the war between Deixe-me começar, Paul, the United States com o que está and Iran. acontecendo agora na guerra entre os Estados Unidos e o Irã. We had the assassination of the Supreme Leader. Tivemos o assassinato do líder supremo do Irã, e o novo líder supremo foi anunciado na noite passada. He's the son of Ele agora está no poder. Ayatollah Khamenei, which É o filho do Ayatollah Khamenei, que era seu pai. Muitas pessoas estão se perguntando qual é o objetivo da administração Trump. Parece que os iranianos têm sua própria compreensão do que está acontecendo. Veja o que Kamal Karazi, um dos políticos de mais alta patente no Irã, muito próximo do líder supremo, tem dito sobre o que pode ser a política iraniana. Veja o que ele disse, Paul. And what would be the policy on the part of Iranians. Here is what he said, Paul. Está reportando em Teherã. Ele tem agora uma entrevista exclusiva com Kamal Karazi, que é o assessor de política externa do líder supremo. A CNN está operando no Irã com a permissão do governo iraniano, mas mantém total controle editorial sobre o que reporta. Dê uma olhada nisso. O Irã tem um novo líder supremo, que isso significa que as pessoas militares se compreendem as Israel. Isso significa que o sistema é within. Então, os Estados Unidos dizem que degradaram drasticamente as forças armadas iranianas, suas capacidades em relação a mísseis e drones. Por quanto tempo mais vocês podem continuar fazendo isso? Essa é uma das narrativas falsas que o governo dos Estados Unidos está produzindo. As forças armadas iranianas são bastante fortes, como você pode ver, porque têm a motivação e as armas de que precisam, que são produzidas no Irã. Na verdade, não dependemos de nenhum outro país para obter armas ou armamentos. Então, seu lado está preparado para guerra longa, se os Estados Unidos e Israel assim escolherem. Você considera isso uma missão existencial à República Islâmica? E uma ameaça existencial à República Islâmica. E por precisa de mais para tutorar e força de mais para gerar agora. Se o seu lado buscando ou pretende buscar um cessar-fogo com os Estados Unidos e Israel neste momento? Não vejo mais espaço para diplomacia, porque Donald Trump tem enganado os outros e não cumprido suas promessas. Passamos por isso 2 vezes em negociações. Enquanto estávamos envolvidos em conversas, eles nos atacaram. Como tudo isso termina, então? Se você está dizendo que não há espaço para negociação e o presidente Trump diz que quer rendição completa, aonde isso leva? Não está mais espaço, a menos que outros países intervirem no gatilho intensivo de fim da guerra americana israelense contra o Irã. Aqui você ouviu uma das visões mais oficiais do governo iraniano. Acho que a maioria das pessoas no círculo de tomadores de decisão do Irã sente o mesmo que Kamal Karazi estava nos apontando. Qual é a sua interpretação disso, Paul? Your understanding of that, Paul. Well, I'm not sure I understood everything he said. Bem, não tenho certeza se entendi tudo o que ele disse, mas certamente concordo que é uma questão existencial para o Irã. Está absolutamente claro que a existência da nação iraniana é inconsistente, na verdade, incompatível, com a agenda israelense do grande Israel. Sempre me intrigou o fato de que os governos envolvidos, os comentaristas e os meios de comunicação nunca tenham percebido que a agenda israelense do grande Israel vem sendo implementada no primeiro quarto do século XXI por Israel, usando dinheiro americano, sangue americano e cobertura diplomática americana. Os Estados Unidos destruíram o Iraque, a Líbia, a Síria, o Sudão e a Somália por Israel. Esses antigos países árabes muçulmanos foram eliminados. Muslim, Arab countries are eliminated. They're no longer obstacles
Eles não são mais obstáculos para uma grande Israel. O Irã é o último obstáculo significativo, e é claramente a intenção de Israel que o Irã não exista. Portanto, não há espaço para os iranianos falarem sobre negociação ou cessar-fogo. Se eles entenderem que se trata de uma questão existencial para o Irã, então precisam fazer o melhor que puderem para derrotar Israel e os Estados Unidos. Não há espaço para negociações quando o oponente pretende a eliminação do Estado do Irã. Se os iranianos não compreenderem realmente isso, serão destruídos. É incrível para mim que eles tenham concordado em negociar 2 vezes, quando a grande Israel significa que não há espaço para negociação. Eles estão destinados a serem exterminados. They are scheduled to be exterminated, just like Gaza, just like Palestine. Assim como Gaza, assim como a Palestina, não lhes é permitido existir. Os israelenses deixaram isso claro repetidas vezes, e Trump também deixou claro: rendição incondicional. Trump decidirá quem será o novo líder iraniano. Isso é dizer ao Irã que ele não terá permissão para existir. Então fico realmente confuso com esses países que pedem paz, países que se oferecem para mediar, comentaristas falando sobre como as pressões dos preços do petróleo poderiam forçar algum tipo de acomodação dos Estados Unidos em relação ao Irã. Isso não pode acontecer. Os Estados Unidos são governados por Israel. Atacamos o Irã porque Israel exigiu. Não temos outro motivo para atacar o Irã. Todo esse discurso sobre um Estado terrorista com armas nucleares é apenas propaganda sem sentido. É transparente demais para ser eficaz até mesmo como propaganda. Nunca entendi o que havia de errado com a liderança iraniana para que eles aceitassem sequer negociar. Como se pode negociar a própria aniquilação? Não se pode. E se os iranianos entendem que isso é uma questão existencial, então eles precisam vencer ou serão derrotados. Não há alternativa. Não é possível negociar ou fazer um acordo. Se seguirem por esse caminho, serão destruídos. Já deveriam ter aprendido. Eles tinham um acordo para não fabricar armas nucleares. Nós o jogamos fora a mando de Israel e recomeçamos tudo de novo. Nunca tivemos a intenção de fazer um acordo sobre armas nucleares. Essa foi uma história de fachada para o ataque, para que Trump pudesse dizer, bem, eles não concordaram. Mas eles concordaram sim. Mas por que o Irã achou que concordar faria diferença? Os Estados Unidos e Israel não se importam nem um pouco se há um acordo iraniano para não fabricar armas nucleares. Esse não é o objetivo. O objetivo é exterminar o Irã. Eles não entenderam isso. Se não entenderem, serão exterminados. Essa é a agenda de Israel. É a agenda que Israel impôs a Trump, aos Estados Unidos. Veja, 77% dos republicanos são a favor da guerra. Por quê? Porque Israel quer isso. Essa é a verdadeira situação. Nunca houve qualquer chance de um acordo. Os Estados Unidos não querem um acordo. Israel não quer um acordo. A aparência de negociações serve apenas para poder dizer que o Irã não concordou. Assim podemos atacá-lo. Se houver um cessar-fogo, ele será usado pelos Estados Unidos para reforçar seu estoque de mísseis e melhorar a defesa aérea de suas bases no Golfo Pérsico. Depois, tudo começará de novo. Portanto, se for realmente verdade que os iranianos têm um estoque maior de mísseis do que os Estados Unidos, então o Irã terá que lutar essa guerra até a vitória. Eles terão que destruir Israel, destruir todas as bases americanas na região, todos os navios americanos na região. Terão que lutar por sua existência. Não há alternativa nenhuma. Se eles acham que existe uma alternativa e cometem o mesmo erro novamente, aquele que já cometeram 3 ou 4 vezes, serão destruídos. Essa é a verdadeira situação. A agenda em jogo não tem nada a ver com armas nucleares. Tem a ver com a ideia de uma grande Israel. Isso é uma continuação das guerras que começaram em 2001, durante o governo de George W. Bush, para eliminar 7 países em 5 anos. Os 7 países foram escolhidos pelos neoconservadores sionistas.
Eles foram listados na revista Commentary, o editor Norman Podhoretz, e no projeto Project for a New American Century. O general Wesley Clark descreveu isso várias vezes na televisão. 7 países em 5 anos. Bem, qual deles resta? O Irã. Iran, Saudi Arabia. Arábia Saudita. É isso que está acontecendo. Qualquer um que acreditou que era uma guerra ao terror é estúpido além do possível. Não houve guerra ao terror. Houve uma guerra pelo grande Israel. E é isso que está acontecendo agora. Isso não é uma guerra porque o Irã se recusa a concordar em não fabricar armas nucleares. Essa é uma história de fachada para Washington. Uma história de fachada para Netanyahu. A intenção, o propósito, a agenda é destruir a existência do Irã. Já desfilamos o filho do Shah como nosso próximo fantoche. Bem, o perigo de tudo isso, é claro, é que o grande Israel vai desencadear todo tipo de intervenção dentro da Federação Russa. Vai desmantelar o BRICS, vai desmantelar a nova rota da seda chinesa. BRICS is going to bust up the new Chinese Silk Road. And out of that is going to come a really big war. E disso vai surgir uma guerra realmente grande com armas nucleares. O que os Estados Unidos estão fazendo, ao promover a agenda do grande Israel, é preparar um Armagedon nuclear, uma verdadeira terceira guerra mundial. É isso que está surgindo disso tudo. Fico surpreso que os governos da Rússia e da China não vejam a ameaça para si mesmos. Eles simplesmente ficam sentados, sem fazer nada, e deixam a guerra começar. Algo que poderiam ter impedido com facilidade. Poderiam ter bloqueado isso muito facilmente. É quase como se não houvesse compreensão entre os governos do mundo. Nenhuma noção da realidade. Se o Irã se tornar um estado fantoche dos Estados Unidos, então haverá jihadistas causando problemas dentro da Federação Russa. O BRICS vai desmoronar, porque ninguém pode confiar nos russos para fazer qualquer coisa. A nova rota da seda chinesa não está indo a lugar nenhum. A China já perdeu metade de seu suprimento de petróleo. O que isso vai causar à China como potência econômica, como potência militar? É debilitante. E eles ficam lá, deixam acontecer, não fazem nada. São acontecimentos inexplicáveis. Não faz sentido. A Rússia ou a China, muito menos as duas juntas, poderiam ter impedido isso sem nenhum custo para si mesmas. Bem, se os israelenses e os americanos prevalecerem, isso vai ter um enorme custo para a Rússia e para a China. Então, por que eles correm esses riscos desnecessários? E a pergunta permanece: o Irã vai cair novamente na armadilha da negociação? Se for esse o caso, eles estão acabados. E se estiverem acabados, vai haver uma guerra realmente grande por causa das consequências para a Rússia e a China. Essa é a minha opinião sobre isso. Não acho que o vídeo iraniano que você acabou de mostrar tenha sido suficientemente contundente. Mas talvez haja algum reconhecimento de que esta é uma questão existencial para o Irã. Os iranianos entendem que se é algo existencial, eles precisam lutar pela vitória. Não há como eles se darem ao luxo de perder. Eles não ganham nada com negociações, porque a intenção dos Estados Unidos e de Israel é acabar com o Irã como um país soberano e independente. Bem, o que ele disse no final foi que não há espaço para negociações ou diplomacia, porque os Estados Unidos não são um parceiro confiável, nem mesmo um adversário confiável com quem se possa conversar ou negociar. E qual foi a solução dele? Que a continuação da guerra causaria tanto sofrimento econômico a todos os países que dependem do petróleo do Golfo Pérsico, do Mar Vermelho, do Bab el-Mandab e assim por diante, que eles seriam forçados a encontrar uma solução. Não os Estados Unidos e Israel. Porque no Irã, ninguém confia mais nos Estados Unidos ou em Israel. É por isso que estão falando sobre outros atores entrarem em cena. Deixe-me dizer o que acho errado nisso. Duas coisas.
Primeiro, ele disse que não há espaço para negociação porque não podemos confiar nos americanos. Mas o que ele deveria ter dito é que não há espaço para negociação porque eles pretendem a nossa exterminação. E nós não vamos negociar a nossa própria exterminação. Era isso que ele deveria ter dito. Isso não tem nada a ver com confiar nos americanos. Ele não disse que a agenda deles é nos destruir. Esse é o primeiro problema com o que ele disse. O segundo problema é que ele está contando com forças externas para impedir isso. Bem, impedir não elimina a agenda. Suponha que forças externas de alguma forma consigam impedir, a agenda continua. The agenda remains. And Washington and Israel will just E Washington e Israel simplesmente começarão a trabalhar na próxima tentativa. Então, mesmo que forças externas, prejudicadas pela falta de energia, de alguma forma forcem uma paralisação, tudo simplesmente recomeçará porque a agenda não foi eliminada. A única coisa que pode matar a agenda da Grande Israel, que exige a eliminação do Irã como país, é a derrota e destruição de Israel. Nada mais pode livrar o mundo da agenda da Grande Israel. Se os iranianos não entenderem isso, sim, eles podem sobreviver um pouco mais enquanto alguém a interrompe por agora, mas a agenda continuará. A agenda israelense da Grande Israel continuará. Isso precisa ser eliminado. Como se elimina isso? has to be killed. How do you kill that? If the United States somehow overnight Se os Estados Unidos de alguma forma, da noite para o dia, deixassem de ser um estado fantoche de Israel, isso poderia acabar com a agenda, porque os Estados Unidos poderiam dizer chega de dinheiro, chega de armas. Mas os israelenses têm um domínio tão grande sobre os Estados Unidos. Ambos os partidos, a Câmara, o Senado, a presidência, as universidades, a mídia, o entretenimento, a publicação de livros. O que é que eles não influenciam? Na verdade, controlam. Obviamente controlam. O que é que eles não controlam? Quando, em meio a um genocídio que os israelenses estão conduzindo em Gaza contra os palestinos, eles podem enviar o primeiro-ministro para cá e ele pode receber 55 ovações de pé da Câmara e do Senado. Isso mostra quem tem o poder. that shows you who has the power. So this is the problem. Então esse é o problema. Uma agenda que exige a destruição de todo o Oriente Médio muçulmano. É isso que o grande Israel requer. Não é uma teoria da conspiração. O próprio Netanyahu, não faz muito tempo, levantou o mapa do grande Israel. Vários ministros israelenses desde então ampliaram esse mapa. Primeiro ia do Nilo ao Eufrates, e então o ministro do governo disse, bem, agora inclui metade da Arábia Saudita. Mais tarde outro disse, agora vai do Nilo ao Paquistão. Então é isso que os iranianos precisam entender. Ninguém pode salvá-los enquanto essa agenda existir. E ninguém entende isso. Putin não faz ideia, os chineses não fazem ideia, os indianos não fazem ideia, a população americana não faz ideia. The American population hasn't a clue. Europe, Isop Utinari. I'm not even sure the Iranians understand it. Eu nem tenho certeza se os iranianos entendem isso, e são eles que estão na mira. I hope I made it clear. Então espero ter deixado isso claro. The Iranian that you Não estou muito convencido pelo iraniano que você mostrou no vídeo, porque como é que ele se livra da agenda israelense? the Israeli O que eles deveriam estar negociando não é se o Irã deve ter armas nucleares. Eles deveriam estar negociando se Israel tem ou não permissão para ter uma agenda que diga que todo o Oriente Médio pertence a eles. the entire Middle East belongs. É isso que deveria estar em negociação. E se a liderança iraniana fosse perspicaz, já teria dito há muito tempo: ah, esse não é o problema. O problema não são nossas armas nucleares. O problema é a agenda de Israel. It's not the problem. Our nuclear weapons. The problem is Israel's agenda. We want to negotiate that. Queremos negociar isso. Na verdade, dada a agenda de Israel, em vez de dizer que não querem armas nucleares, os iranianos deveriam se esforçar ao máximo para obtê-las. Talvez isso protegesse o Irã dessa agenda. Mas é essa agenda que é o problema. Israel é o problema. A agenda de Israel do Grande Israel. Isso não é uma teoria da conspiração. Grande Israel é uma agenda sionista estabelecida. Eles falam sobre isso continuamente. Eles têm mapas mostrando isso. Então, não há chance, pelo que posso ver, de a questão real entrar em discussão.
A comunidade de política externa americana não tocaria nisso. Trump nunca tocaria nisso. O Irã é mau. Trump would never touch it. Oh, Iran is evil. Iran is evil. Terrorist, evil, evil. Irã é o mal. Terroristas, terroristas maus. Bem, o Irã não tem uma agenda de um grande Irã. Essa é a agenda israelense. O único outro país que tem uma agenda comparável é os Estados Unidos. A doutrina Wolfowitz. Grande América. Hegemonia americana. O que estamos vendo? Aqui está o Trump. Eu vou escolher. Estou levando a democracia para o Irã. Mas eles não podem escolher seu líder. Eu vou escolher o líder da democracia que estou levando para o Irã. Certo? Então, outro dia tivemos o vice-secretário de Estado dizendo: não vamos permitir que a Índia cresça como a China e se torne uma ameaça econômica para nós. Lá se vai a soberania indiana. A Índia não tem direito à soberania. Assim que criarmos um novo país no Irã, eu vou lidar com Cuba. Cuba é a próxima. Então aqui está a Grande América. Esta é a doutrina Wolfowitz da hegemonia americana sobre todos, exceto Israel. A aliança israelo-americana é a aliança de duas agendas hegemônicas. Essa é a única ameaça no mundo. Não há outras ameaças. Essa é a ameaça. E não se fala sobre isso. Ninguém mencionaria isso além de mim. Não se consegue ter uma discussão. Vai dar certo alguma coisa. Isso nunca aconteceria. Está acontecendo bem diante dos olhos das pessoas. Não houve uma guerra ao terror. Houve uma guerra por uma grande Israel. A guerra ainda continua, já tem 25 anos. Essa é a guerra em que o Irã está envolvido. O Irã deveria ter sabido que estava nessa guerra em 2001. Cada um desses países que foram destruídos deveria ter sabido que estavam nessa guerra e se unido. Eles deveriam ter se unido. Ninguém sabia de nada, ninguém conseguia ver o óbvio. Não há aceitação da realidade. Não gostamos disso. A realidade não nos agrada. É muito incômoda. Não sabemos o que fazer a respeito. Então estamos vivendo em uma realidade diferente. Estamos inventando uma. Saddam Hussein era uma ameaça para o mundo. Saddam Hussein was a threat to the world. He had weapons of mass destruction. Ele tinha armas de destruição em massa. Agora dizem a mesma coisa sobre o Irã. Por que o Irã não previu isso? E eu também não entendo como no mundo aquele cara estaria dando uma entrevista para a CNN, porque imediatamente os israelenses saberiam onde ele está. Estou surpreso que ele não tenha sido explodido enquanto dava a entrevista. Quero dizer, como alguém pode dar uma entrevista depois que tantos líderes foram eliminados, incluindo o líder supremo, e você está ali sentado com alguém da CNN? Eles estavam no Irã? Estou surpreso que um míssil não tenha entrado pela janela. Então, novamente, isso mostra quase uma incapacidade de compreender a situação. Eu esperaria que esse novo Ayatollah também fosse eliminado. E isso vai continuar. Essa é a situação real. Não é apenas a minha opinião. Acho que essa é a situação factual. Temos duas potências hegemônicas em aliança. Elas estão firmemente unidas. Na verdade, estamos totalmente controlados pelos israelenses. Eles dizem isso repetidas vezes. Não se preocupem com os americanos. Nós os controlamos. Não sei quantos primeiros ministros israelenses já disseram isso. Provavelmente vários. Não precisamos nos preocupar com os americanos. Nós os controlamos. E é verdade. Eles estão dizendo a verdade. A agenda deles é a agenda dominante no Oriente Médio. Você vê esses comentaristas dizendo: é tudo por causa do petróleo, os americanos querem o petróleo. É inacreditável. Obviamente eles não têm a menor ideia do que estão falando. Então eu não sei se há mais alguma coisa a ser dita, Nima. Sinceramente, não sei. A verdadeira questão é: se os iranianos realmente têm um grande arsenal de mísseis e os americanos e israelenses não têm, os iranianos vão vencer. E como Trump vai salvar as aparências? Bombardear o Irã com armas nucleares.
O fracasso dos russos e dos chineses em firmar um acordo de segurança mútua com o Irã deixa o Irã vulnerável a um ataque nuclear. Então, mais uma vez, vemos o fracasso totalmente injustificável da liderança russa e chinesa. Onde quer que se olhe, tudo funcionou perfeitamente para Israel e Trump, ou para a América sionista, porque é isso que Trump representa. Trump é a América sionista. Seus apoiadores do MAGA são sionistas cristãos. Uma contradição em termos. Todo o seu governo nos condena. His entire government resigned us. No member of the House or Senate would say a word against. Nenhum membro da Câmara ou do Senado diria uma palavra contra Israel. Eles seriam eliminados da Câmara ou do Senado na próxima eleição. Essa é a verdadeira situação. Não se trata de petróleo, não se trata de nenhuma das coisas de que os comentaristas falam. É a grande Israel. Essa é a agenda. A grande Israel está acontecendo. Estamos vendo isso. Lá se vai o Iraque, lá se vai a Líbia, o Sudão, a Somália, a Síria. E agora vemos que os israelenses estão atacando o Líbano enquanto atacam o Irã. Então, quando o Líbano cair, o Hezbollah também, meio Israel eliminado. So another Israeli enemy is wiped out. Paul, esses ataques começaram. Eles disseram, ou pelo menos pelo que ouvimos deles, que esse ataque derrubaria o governo, o chamado regime no Irã, por meio de assassinatos. E então eles achavam que o povo do Irã sairia às ruas e ajudaria a fazer o trabalho pesado pelos Estados Unidos. Isso não funcionou até agora. Neste momento, estão falando sobre o grupo curdo fazer parte disso. Fazer o que os Estados Unidos querem fazer em solo, sem enviar tropas americanas ou israelenses. Quando se trata das capacidades, dos números, não parece que os números sejam muito promissores para que esse plano vá para a clandestinidade. E sabemos que o governo turco entende a ameaça do que está acontecendo. Eis o que Erdogan estava dizendo em relação ao papel de Israel. Ninguém deveria planejar. No one should plan for the future with wrongdoings. Para o futuro com atos ilícitos. Eles não devem cair no esquema de Israel de colocar irmãos uns contra os outros. Acolhemos as declarações feitas pelo governo do norte do Iraque. E outro tema que foi Outro tema mencionado pela oposição é a segurança das fronteiras. Ele disse que, de certa forma, está alertando o povo curdo no Kurdistão iraquiano. Não façam o que estão pensando em fazer. Eu sei que vocês entendem a ameaça. Vocês sabem o que Israel está tentando fazer. De certa forma, ele está ameaçando-os, ou talvez aconselhando-os, a não seguir nessa direção. Suponhamos que você tenha mencionado o objetivo final. Se os Estados Unidos, ou Donald Trump, junto com Netanyahu, sentirem que vão perder a guerra, eles vão lançar uma bomba nuclear sobre o Irã. Vão usar armas nucleares. Antes de chegar a esse ponto, qual é a estratégia deles neste momento? Eles ainda estão pensando em uma invasão terrestre do Irã e em como isso poderia ajudar os Estados Unidos. There are not enough Kurds. Existem dois suficientes para viver uma força que te coide feita. E o Irã é um país muito grande, maior que a França, a Alemanha, a Espanha e a Grã-Bretanha juntos. É uma dralana de um país de tamanho da Europa Oriental. So you're talking about a country as large as Western Europe. Kurds? How many Kurds are there? Curdos. Quantos curdos existem? Quanto ao líder turco, ele não tem bom senso suficiente para perceber que também é alvo de Israel por serem muçulmanos. Eles não são árabes. E o que ele fez? Ajudou Israel e os Estados Unidos a destruírem a Síria. Não teve discernimento para entender que a Síria era um aliado necessário para a proteção da Turquia. Ele deixou que uma consideração menor e irrelevante sobre os curdos eliminasse uma zona de proteção que resguardava a Turquia. Portanto, ele também não tem bom senso. Ajudou a destruir parte do mundo árabe, facilitando assim que os Estados Unidos e Israel alcançassem o grande Israel. Então seria um erro esperar
esperar algo inteligente vindo da Turquia. It would be a mistake to expect anything intelligent out of Turkey. There's talk about Há conversas sobre movimentações de tropas americanas. Não temos tropas suficientes para invadir o Irã. O país é vasto, grande demais. Aconteceria conosco o mesmo que aconteceu com o exército alemão quando entrou na Rússia. Acho que Israel entende isso e entendeu desde o início. Eles vão nos conduzir por essas etapas até que não haja alternativa além de uma bomba nuclear. Então Netanyahu dirá a Trump: olha, você precisa se salvar. Não pode aceitar uma derrota do Irã. Você disse que eles são grandes terroristas e malignos e que vão ter armas nucleares. Então você precisa acabar com isso. Por isso, acho que desde o início Netanyahu planejou se livrar do Irã por meio de armas nucleares. Acho que ele sabia que o Irã não iria colapsar. Acho que ele sabe que não há possibilidade de uma invasão terrestre. Ora, os israelenses mal conseguem invadir o sul do Líbano. Se eles não conseguem enfrentar a milícia do Hezbollah, como vão enfrentar o exército iraniano? Eles não têm números suficientes. Israel é um lugar minúsculo. Quero dizer, a população do Irã deve ser 10 vezes maior que a de Israel. Talvez mais, porque, se os relatos estiverem corretos, muitos israelenses têm deixado Israel. Então é por isso que, sabe, eu acho que fui muito bem quando eu disse, anos atrás, olha, vai haver uma grande explosão no Oriente Médio, a menos que Irã, Rússia e China anunciem um acordo de segurança mútua. Essa é a única coisa que pode impedir isso. E nenhum dos governos teve inteligência suficiente para perceber isso. E ainda não tem. É extraordinário para mim que os russos e os chineses permitam que isso aconteça. Isso me sugere que os governos são basicamente estúpidos demais para ocupar seus cargos. O fato de Putin e Xi ficarem sentados e deixarem essa catástrofe acontecer, porque no fim das contas será catastrófica para eles, é para onde tudo está indo. E o fato de eles não perceberem isso, eu acho, é o maior erro da história militar do mundo. Talvez eles se deem conta. Você sabe, aquele Alexander Dugin na Rússia está pressionando Putin, especialmente por sua falta de disposição em derrotar a Ucrânia. Quer dizer, isso me mostrou que Putin deixaria uma guerra dessas continuar indefinidamente, com todo o risco de ela se expandir cada vez mais. E isso me mostrou que ele não tinha a inteligência necessária para resolver o problema no Oriente Médio. Mas teria sido fácil. Veja, ele impediu a invasão planejada da Síria por Obama enviando a Força Aérea Russa. Então, na única vez em que fez algo proativo, depois virou as costas e foi embora. Não sei por que ele se afastou da Síria e a perdeu, mas parece que não há inteligência alguma operando no mundo. Onde estão os líderes com bom senso? Tirando Netanyahu, ele tem o mundo inteiro dançando conforme sua música. Nem acho que os governos prejudicados pela escassez de petróleo farão alguma coisa. Então é um erro. Esse é outro motivo. É um erro o Irã depender de qualquer um de fora. Se o Irã quiser sobreviver, precisa destruir Israel. Caso contrário, Israel vai destruir o Irã. Eles vão nos usar, é claro, mas essa é a situação real. Fingir que vai haver algum tipo de acordo pacífico é absurdo. E se houver uma pausa na agenda, será apenas para que a agenda possa se fortalecer e voltar de uma nova forma. Mas eu não ouvi Netanyahu dizer, bem, se conseguirmos resolver isso, abriremos mão da grande Israel. Não ouvi ele dizer isso. Ah, não, nós rejeitamos a grande Israel. Isso foi um erro. Os mapas que todos nós levantamos sorrindo. Ah, não deveríamos ter feito isso. Negamos que queremos ser a força dominante no Oriente Médio. E eu não ouvi ninguém no governo Trump ou na comunidade de política externa americana dizer: nós repudiamos a doutrina Wolfowitz. Não reivindicamos mais a hegemonia. Não ouvi ninguém. Ouço Trump agora dizendo:
que vai determinar a política da Índia, que vai nomear o novo chefe do Irã, que está governando a Venezuela e que vai chegar a Cuba. Ainda não sei, ele não desistiu de sua reivindicação sobre a Groenlândia, até onde sei. Se isso não é hegemonia, o que é? Então, a única esperança é que o Irã seja um projeto grande demais para os americanos. E talvez os chineses e Putin recuperem o bom senso a tempo antes que os ataquemos com armas nucleares e simplesmente digam: bem, temos este acordo de segurança mútua. Agora, isso encerraria a guerra, porque, para que ela continuasse, significaria que nós e Israel também estaríamos em guerra com a Rússia e a China, o que está muito, muito além das nossas capacidades. Mas não acho que nenhum dos dois governos tenha inteligência suficiente para agir de forma sensata. Caso contrário, pensariam: isso foi arriscado, ou isso não é inteligente. O que é inteligente é acalmar a situação, reduzir a tensão. Bem, não se pode reduzir uma agenda que já está em andamento, a menos que ela seja abandonada. Ou Israel precisa abandonar essa agenda, ou ela precisa ser derrotada militarmente. Agora poderíamos trabalhar para tentar fazer com que Israel abandone essa agenda. Mas enquanto essa agenda estiver em vigor, e enquanto eles tiverem a influência que tem sobre os Estados Unidos, essa agenda é determinante. Nada mais significa nada. Conversas de paz, mediação, tudo isso é sem sentido. Então, como você pode ver, é muito fácil perceber como tudo é simples. Há uma agenda israelense não reconhecida em operação. Ela está em operação, eu acho, há décadas, ativamente em operação em guerra há um quarto de século. Isso é o que foi toda a guerra americana ao terror. Eles usaram isso para enganar o povo americano. O que eles estão realmente fazendo é remover barreiras para o grande Israel. E é isso que estamos fazendo no Irã. É isso, ponto final. Não há nada além disso. Paul, Paul, o que você acha da visita de Modi a Israel antes de a guerra começar? Ele foi a Israel, conversou com Netanyahu, disse alguma coisa. E qual é a agenda da Índia? Eles têm algum tipo de agenda? Eles realmente entendem com o que estão lidando? E não faz sentido o que ele fez. É sem sentido. Sabe, o que eu acho é que muitos desses países, a Índia, por exemplo, eu não acho que a Índia tenha uma consciência nacional. Não sei, talvez em algumas classes instruídas, alguns deles. Não sei o que aconteceu com os seguidores de Gandhi que por algum motivo acharam importante que a Índia fosse independente. Não sei até que ponto o país inteiro chegou a se envolver nisso. Eu simplesmente nunca percebo nenhum senso de consciência nacional indiana. Talvez seja um país antigo demais, foi governado por gente demais, por séculos e séculos. Então simplesmente não existe a noção de uma existência nacionalista. Então, uma torre de Babel. Acho que isso é verdade em muitos países. Talvez os chineses tenham uma consciência nacional. Não sei se tem, mas é possível. Sei que Putin tenta incentivar uma consciência nacionalista dentro da Federação Russa, porque há diferentes povos ali. Eles também têm elementos muçulmanos. Mas quão real é o nacionalismo russo? Não sei. Acho que Stalin o criou ou recriou em resposta à invasão alemã. E acredito que lutar pela Rússia, em vez de lutar pelo comunismo, foi o elemento-chave na motivação do Exército Vermelho para derrotar os alemães. Eles estavam lutando pela Rússia, não estavam lutando pelo comunismo. E eu acho que Stalin entendeu que para prevalecer, ele precisava ter uma consciência nacional. Eu não sei o que aconteceu com a consciência nacional russa durante os 30 anos em que eles foram basicamente, você sabe, destruídos. Desde o colapso da União Soviética até o discurso de Putin em 2007 na Conferência de Segurança de Munique, simplesmente não havia uma Rússia. Então,
Quem tem uma forte consciência nacionalista? Os israelenses sionistas. Muito, muito forte. E além disso é sustentada pela teologia deles. Eles têm a permissão de Deus para o que fazem. They have God's permission for what they do. And Toda a consciência nacional nos países ocidentais, incluindo os Estados Unidos, foi corroída nas últimas décadas. Corroída pela dúvida, pela autocrítica e por um enorme influxo de estrangeiros impossíveis de assimilar. Um país que não tem um forte senso de nacionalidade é fraco. E Israel certamente tem um forte senso de nacionalidade. Portanto, é o principal ator no mundo de hoje. É impressionante. É um estado minúsculo. E quem é a presença mais influente no mundo? É Netanyahu. Quero dizer, mais ninguém tem esse papel. É quase como se ele tivesse o palco só para si. Sou crítico de Israel, de suas políticas e do rumo que isso está dando ao mundo. Ruína e desastre. where this is leading the world, doom and disaster. But I have to admire the guys. Mas eu tenho que admirar a capacidade desse cara de prevalecer e dominar. Ele domina os Estados Unidos. Esse país minúsculo, simplesmente minúsculo, e ele domina. É algo extraordinário. Aparentemente, ninguém vai desafiá-lo. E podemos ver que os árabes são um fracasso total. Eles não conseguiram enfrentar Israel apesar de seus números imensos. Foram patéticos. Preferem lutar entre si. Os muçulmanos agora onde estão? O Talibã e os paquistaneses estão em guerra agora, certo? É algo extraordinário. Então, sabe, eu fico me repetindo, dizendo a mesma coisa várias vezes. Mas a gente faz isso quando parece que ninguém entende, continua dizendo. E Corsa? Este é o resultado disso. Quero dizer, pode haver algumas interrupções, mas o desfecho é que ou Israel será destruído ou o Irã será destruído. Porque a existência do Irã é incompatível com a do grande Israel. E estou convencido de que os sionistas israelenses não vão renunciar ao grande Israel. Eles não vão dizer, bem, isso era um ideal, mas era grande demais para nós. Não dá, era irrealista, então estamos desistindo. Eles não vão dizer isso. E os neoconservadores americanos não vão dizer, bem, a hegemonia americana, isso era grande demais para nós, então estamos desistindo. Eles não vão dizer isso. Eles vão escolher o líder iraniano. Vão determinar a política comercial da Índia. Vão entrar na Venezuela, na Groenlândia, em Cuba. Quem sabe quem será o próximo? O Canadá. E o tempo todo, ele será o presidente da paz. And all the while, he'll be the peace president. Sim, infelizmente sim. Paul, obrigado. Muito obrigado por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. Well, Nima, do us all a favor. Bem, Nima, faça-nos um favor. Quando você receber seus convidados e eles estiverem falando sobre isso, pergunte a eles, como a paz pode chegar ao Oriente Médio enquanto a agenda israelense for a de uma grande Israel? Isso não significa que ou Israel ou o Irã precisa ser destruído. Um dos dois tem que desaparecer. Então, do que se trata toda essa conversa sobre mediação? Isn't that? So what is all this talk about mediation? And Mas o problema, Paul, é que não para por aí. Vai para a Turquia, vai para o Paquistão, porque esses países também fazem parte do problema. Foi isso que eu disse, é. Sim. but it can't go there. Mas não pode chegar lá a menos que se livre do Irã. E se as pessoas não perceberem o problema e não se organizarem rapidamente, as armas nucleares vão ser detonadas, porque não acho que nós em Israel estejamos preparados para essa guerra de mísseis. Não temos os meios para sustentá-la. For this missile war. We haven't got the means to continue it. We Não can't podemos enviar send tropas. troops. This is a midterm election year. If Trump loses, Este é um ano de eleições de meio de mandato. Se Trump perder a Câmara e o Senado, é provável que ele seja impeachmentado e removido da presidência se estiver perdendo uma guerra. it'd be over in 3 days. Ele começou uma guerra, disse que acabaria em 3 dias e agora está falando em meses. Ah, nunca enviaremos It's tropas. not going good. Agora estão falando em procurar tropas.
Isso me mostra que as coisas não estão indo bem, apesar de toda a propaganda na mídia ocidental, que não passa de mentiras. Então, Rússia e China estão ficando sem tempo para se envolver de alguma forma que nos impeça de escalar o conflito, porque Trump não pode aceitar uma derrota. E a única coisa que ele tem que lhe garante uma vitória são as armas nucleares. Então, obrigado, Paul. Sim, pressione-os. Pressione-os, precisamos fazê-los pensar. Press them. We've got to make them think. Sim, We're tired of this. Estamos cansados da mesma porcaria sem fim. Sim. Okay. So Tá bom. Até mais. Te vejo em breve. Me manda o link. Claro, claro. Tchau, tchau.